Marcos 8:34. Então, convocando a multidão e juntamente os de seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. Do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então, veja bem, o que o Senhor ele está dizendo aqui, que se alguém quiser seguir Jesus, ninguém é obrigado, ninguém tem essa obrigação. Ele diz quem quiser me seguir. Existe um critério. E esse critério ele é inegociável, porque não há como conciliar os dois. Ele diz: negue a si mesmo. Se alguém quiser seguir Jesus, tem que negar a si mesmo. Esse é o ponto principal, porque as pessoas elas têm o diabo como seu maior inimigo. E de fato o diabo ele é um inimigo. Porém, o nosso maior inimigo não é o diabo, mas sim nós mesmos. O diabo ele age em cima das concupiscências humanas. O diabo ele age em cima daquilo que o homem cobiça, aonde o homem é fraco, para onde o homem olha. E a gente vê muitas pessoas que ela nunca progride espiritualmente, muitas pessoas que ela não avança espiritualmente e nada na vida como consequência, exatamente porque ela não nega a si mesma. Tem muitas pessoas que dizem que quer seguir Jesus. Algumas dizem até que são de Jesus. Porém, um critério que também serve como termômetro é o quanto você deseja e consegue negar a si mesmo, pois você é o seu maior inimigo. Suas vontades, seu eu, seus achismos, seus desejos, seu passado, seu presente, o que te cerca, o que você gosta, o que te envolve, o que te atrai. Porque quando você, é claro que chega um determinado dia na vida espiritual, chega um determinado tempo na caminhada com Deus, e eu estou dizendo isso, uma caminhada já estruturada há um tempo suficiente, apesar que o tempo ele é relativo, mas uma caminhada com Deus chega a um ponto, ainda em vida, que ela tem uma comunhão com Deus
em um determinado ponto tão grande que ela consegue sim ter determinados desejos que o próprio Deus coloca dentro dela e que outros que vêm dela, mas que estão alinhados com a vontade de Deus. É isso que nós almejamos. É isso que nós desejamos. É fazer a vontade de Deus. O primeiro passo é querer fazer a vontade de Deus. E depois é fazer a vontade de Deus. Mas ninguém pode fazer a vontade de Deus se não quer, se não está nem aí com a vontade de Deus. O que é a realidade de muitas pessoas. Ela não quer saber da vontade de Deus. Ela foge da vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus, na sua grande maioria, a vontade de Deus vai ser contra as vontades dela. Você já viu aquela... Você já viu aquele jovem? Talvez você já foi um jovem assim, eu já fui, que ela quer fazer algo com o amigo ou com a amiga, e aí o amigo fala assim, mas você vai falar não para os seus pais? E ele fala assim, não vou nem falar porque eu já sei que ele não vai deixar, vamos fazer. Porque provavelmente o pai, a mãe, iria dizer não, então ele nem quer saber, ele nem vai atrás da opinião, porque já sabe qual é. Foge. E muitas pessoas, elas fogem de Deus. Elas fogem de Deus de uma forma clara ou de uma forma velada. Porque a vontade humana, ela, na grande maioria das vezes, salvo o estado que eu falei, que a pessoa chega, que tem comunhão com Deus, aí, mas mesmo assim, ela vai ser tentada, ela vai ser direto bombardeada pelas suas próprias vontades. Eu me lembro, uma determinada vez, que uma senhora, ela pedia oração pela sua filha, porque ela tinha sido vítima de algumas pragas, e ela dizia que a filha também, por ser uma mulher muito bonita e bem-sucedida, pelo menos na visão dela, naquele momento, a filha dela era muito invejada. Então queria oração para que essa inveja não destruísse ela, para que o mal não tocasse nela. E eu perguntei como era a vida que a filha dela vivia. E era uma vida de farra. Era uma vida longe de Deus. Era uma vida promíscua. Veja a incoerência, como que Deus vai livrar do mal se ao mesmo tempo a pessoa é que está vivendo no mal, na lama, em trevas. Os próprios erros, as próprias falhas e a própria forma de viver longe de Deus é suficiente para destruir a vida de uma pessoa. Não precisa nem de inveja. Talvez isso venha como um bônus ruim, né? Um bônus invertido, digamos assim. Mas nem precisaria. Ou seja, jamais a oração para Deus livrar de um mal, Deus vai livrar porque alguém tem inveja. E as outras coisas que a pessoa vive e deseja e pratica, esse é o pior mal da vida de uma pessoa. Por isso que ele diz aqui, se alguém quiser vir após mim,
Então Jesus tem a vida eterna. Jesus tem poder de perdoar os nossos pecados. Jesus tem o poder de nos dar a vida eterna. Porém, para termos a vida eterna, sermos perdoados dos nossos pecados, nós temos que seguir Jesus. E para seguir Jesus, nós temos que negar a nós mesmos. Por isso ele disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Quanto mais você negar a si mesmo, mais você vai estar perto de Jesus, em comunhão com ele. Mesmo quem é de Deus. Porque há níveis de intimidade, há níveis de comunhão, há níveis de comunhão, de intimidade, que muitas pessoas ignoram. E esses níveis de comunhão, de intimidade, vai depender do quanto a pessoa nega a si mesma, ouve a voz de Deus, faz a vontade de Deus, que é exatamente negar a si mesmo. Uma coisa está ligada à outra. Então, por isso que tem muitas pessoas que dizem assim: a minha vida não muda, eu não consigo progredir espiritualmente ou até vencer na vida, seja no que for. A pergunta é: você tem negado a si mesmo? Porque isso influencia em todas as áreas. Eu estou dizendo na área espiritual, mas isso abrange. Lembro um caso onde um pai de família, ele nunca parava em um trabalho, ele nunca parava em um emprego. Passava 3 meses, o máximo que ele tinha passado em um trabalho era 6 meses. Isso depois de muito tempo. E por quê? Porque todas as vezes que ele tinha uma raiva, todas as vezes que ele era chamado a atenção, todas as vezes que ele era contrariado, todas as vezes que ele não gostava de algo no trabalho, ele não voltava para o trabalho. Ou seja, ele não negava a si mesmo. Ele fazia a própria vontade sempre. Então é muito fácil. Por isso que tem gente que perde a cabeça e faz uma besteira com outra pessoa na hora da raiva. Por isso que tem pessoas que ela não consegue, de forma alguma, mesmo doente. Existem muitas pessoas, mesmo doente, eu já estou dando um exemplo mais amplo, mesmo doente, com diabetes, ela não consegue deixar o açúcar, mesmo o médico sugerindo, mesmo ela sabendo dos males, porque não nega a si mesma. É fácil, não. Por isso que Jesus disse: se você quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo, porque você não pode servir a 2 senhores. E o ser humano, ele é o senhor, muitas vezes, o senhor da própria vida. Porque, pessoal, às vezes você repreende o diabo e acabou. Mas as suas vontades estão aí, você não repreende. Ela vem amanhã, vem hoje, vem amanhã, vem depois. Não passa, vai vir. Seria bom, eu sempre falo isso, sempre me vem à mente, que se tivesse um botão que eu pudesse apertar e esse botão desativasse minhas vontades para que pudesse ser feita apenas a vontade de Deus na minha vida de uma forma plena e perfeita, eu apertaria esse botão e quebraria esse botão e jogaria fora. Mas eu não tenho, não existe esse botão. Não tem como desativar. Por isso que Jesus disse: olha, você vai ter que deixar de ter as suas vontades. Não é isso. Você tem que negar a si mesmo, enquanto você caminhar nesse mundo.
Enquanto você caminhar nessa terra, enquanto você estiver nesse corpo corruptível, você vai ter que aprender a negar a si mesmo. Não é nem aprender, você tem que negar a si mesmo. E como que eu faço isso? Então, recapitulando, é necessário, para seguir Jesus, negar a si mesmo. E como que eu nego a mim mesmo? Primeiro, querendo. Eu tenho que ter o desejo. Reconhecer os meus erros. Reconhecer as minhas falhas. Reconhecer os meus excessos. Reconhecer quando eu passei do limite. Então, primeiro, eu tenho que querer. Eu tenho que desejar. E em segundo lugar, eu tenho que buscar a Deus. Porque quanto mais eu estou perto de Jesus, quanto mais eu busco o Espírito Santo, quanto mais eu oro pedindo a misericórdia dele, quanto mais eu me abrigo nele, quanto mais eu busco esse esconderijo, mais eu terei força, mais eu terei visão espiritual, mais eu terei desejo de fazer a vontade de Deus e prazer nisso. Então essa é a nossa luta a vida inteira. Por mais calma que seja uma pessoa, ela vai ser tentada em outras coisas. Por mais humilde que seja, tem gente que ela é humilde, né? Apesar que isso tudo é relativo. São pontos de vistas, é diante de pessoas. Mas ela já é tentada por um determinado vício. Tem outras pessoas que não têm vício nenhum, mas ela é tentada pelo orgulho, pelo seu gênio forte, pela sua cultura, que acabou influenciando sua visão de mundo, seus achismos, o que ela aprendeu a vida toda. E aí vem Jesus e quebra, e desfaz, e ela vai ter que deixar de fazer, de achar, de pensar como ela pensou e achou e viveu a vida inteira. Não é fácil. E eu não estou aqui querendo que tornar isso fácil, mas que você entenda que é o único caminho para seguir Jesus. Por isso que isso bate com a porta estreita e a porta larga. Porque Jesus disse que a porta que conduz à perdição, ela é larga. Porque não tem que negar. É só fazer o que muitos dizem, eu faço o que dá na cabeça. É só isso. Eu vou e faço e deixo a vida me levar. Não. É necessário negar a si mesmo. Talvez você não vê uma determinada mudança na sua vida ou não vê mais bênçãos de Deus, embora eu não quero levar isso aqui para o lado material, mas isso também acaba acontecendo e é uma consequência, porque você não tem negado a si mesmo, suas vontades. Tantas pessoas que sofrem e ela sofre num relacionamento porque não negou a própria vontade, a própria carne, vendo, sabendo. Quantas pessoas falam assim, olha, eu sabia que era uma furada, eu sabia que a pessoa não era flor que se cheire, eu sabia, mas na hora eu não pensei. Ou seja, ela fez a própria, que naquela hora a carne pediu, a vontade dela pediu. E muitas vezes numa dessa pessoa, ela cai numa arapuca, ela se enrola numa teia venenosa, destruidora. E está até hoje. Só que enquanto há vida, há solução. Como é que eu faço para mudar? É só você começar a fazer o que Jesus está falando aqui. Eu quero seguir Jesus, porque a mudança da minha vida está em Cristo, não em religião. Não em religião, não em doutrinas humanas,
mas em Cristo. Então, a mudança da minha vida está em Cristo, a vida eterna está em Cristo. A verdadeira prosperidade está em Cristo. Então, se eu quero isso, eu tenho que seguir Ele. E para seguir Ele, eu tenho que começar a negar a mim mesmo. Então, o que é que você... Por exemplo, aqui nós estamos num culto online. Mas tem muitas coisas que para a carne é mais interessante. Uma série, um filme, um joguinho no celular ou no videogame, uma partida de futebol. Ou talvez simplesmente ficar passando o feed do Instagram ou qualquer outra coisa. É mais conversar com uma pessoa na porta, dar um passeio no shopping, e eu poderia aqui falar centenas de coisas que são muito boas. Então, é muito mais fácil a gente fazer isso do que parar para ouvir a palavra de Deus, para fazer uma oração, para buscar Deus. Não tem nisso não tem brilho humano nisso, mas há por trás disso uma riqueza espiritual. Então eu nego a mim mesmo, sabe? Eu tô cansado e queria só me deitar, mas eu vou assistir o culto, eu vou ouvir a palavra, depois eu me deito. É uma horinha. É isso. Você vai começando a fazer essas coisas, buscar mais a Deus, orar. O que é que você quer depois de você trabalhar o dia inteiro? Você não quer uma coisa, eu digo, você não quer orar. Olha, para uma pessoa querer orar, querer no sentido de ter toda a vontade, toda a disposição, como se fosse um doce que ela come, para chegar a esse ponto, ela tem que estar muito, muito mal. Assim, precisando muito para dizer, não, só Jesus, vou ter que orar. Porque normalmente a pessoa não tem vontade de orar, mas ela nega a si mesma e ela sabe que precisa, ela vai lá e ora e busca a Deus. Então, talvez você está me ouvindo aqui e me assistindo, está aqui nesse culto, porque aqui não é só uma live, não é só uma transmissão, mas é um culto. Pois nós estamos diante de Deus. Será que você tem orado realmente, falado com Deus, agradecido a Ele? Pelo menos, quando você vai dormir, quando você acorda, quanto você tem realmente se desviado do pecado. Porque geralmente as nossas vontades, muitas delas, nem tudo vai ser pecado diretamente, mas o quanto você tem se desviado dos desejos pecaminosos, sabe? Talvez você está agora querendo se vingar de alguém que te machucou muito. Sua carne, nega a si mesmo. Talvez você está agora, nesse momento, doido para fazer outra coisa, porque é mais interessante para a sua carne. Nega a si mesmo. Sabe? Eu e você, todos nós, temos que aprender com Jesus. Ele negou a si mesmo até o fim. Porque quem é que quer morrer pelos culpados? No sentido de ter prazer nisso. Quem é que tem alegria em dor, em chicotadas, em uma coroa de espinho? Mas ele não fez a vontade da carne que ali estava, mas a vontade do Pai. Talvez você, de repente, eu não estava programado, na verdade, eu faço o culto pelo YouTube e decidi abrir o Instagram para transmitir também, agora, de última hora.
E de repente você está assistindo e desejando tirar a própria vida porque você está com um determinado problema. Essa é a sua carne, com dor. E aqui, claro, e o diabo? Ele age em cima da vontade humana, da dor humana, da necessidade humana. É assim que ele age. Mas hoje nós estamos falando de você. Talvez você está pensando em tirar a sua vida, ou de repente só tem vontade de dormir, não tem vontade de fazer nada. Começa negando a si mesmo. A mudança da sua vida, ela ou começa ou ela passa por você negar a si mesmo. Uma coisa eu afirmo, é impossível uma pessoa ir para frente sem que ela negue a si mesma, fazendo tudo o que a carne dela dá. Porque ora você tem raiva, ora você está triste, ora você está confuso, ora você não está enxergando bem o todo. Então como que eu vou fazer sempre a minha vontade e vou ser feliz? E vai dar certo? Não. Nós temos que aprender o que Jesus está ensinando. Ele é o nosso mestre. Deve ser, né? Se Deus ele não puder me ensinar e as palavras dele não forem as palavras corretas, então a palavra de quem será? A palavra de quem será? Então Deus está dizendo, se você quer salvar sua vida, se você quer salvar sua alma, ora, e se isso salva a alma, que é a coisa mais preciosa e eterna, isso pode salvar também a sua vida em todos os sentidos. Se você quiser vir após mim, porque tudo isso está incluso. Vou ler de novo, para quem chegou depois e para quem está relembrar, recapitular. Marcos 8, 34. Jesus convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse. Então estava lá todas as pessoas, a multidão, e os discípulos também. Então Jesus disse, olha, se alguém quiser vir após mim, vem quem quer. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu perdoo seus pecados, eu salvo, eu dou a riqueza plena. Se você quiser, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E é isso que as pessoas não querem. Elas não querem negar a si mesmo, mas elas querem fazer a própria vontade. Sempre. Sempre. Então você que está aqui até agora, faça essa introspectiva. O que é que eu tenho que negar? Que eu não tenho negado? O que é que eu tenho que negar que eu não tenho negado? Não adianta com Deus, pessoal. Não tem como reprimir a vontade. É negar. Não existe uma injeção para isso. Hoje em dia tem se falado muito do Monjaro, né, e seus similares. O que essa é uma injeçãozinha, pelo que me parece, que a pessoa inibe a fome e a pessoa emagrece. Mas quando a pessoa para de injetar, ela volta. Porque a vontade está ali. Só que uma substância que, com certeza, chega num determinado ponto do cérebro, inibe a vontade de comer. Mas está ali. Só ela parar, que ela volta de novo. Porque não houve uma mudança. É só um meio, é um atalho, é uma forma de contornar isso. Não estou criticando, tá, pessoal? Quem faz isso. Não estou dizendo que é errado, não. Mas estou dizendo que espiritualmente não tem uma injeção que vá inibir a sua carne.
A forma que Jesus está ensinando é negue a si mesmo. É doendo. É doendo. É sangrando. É suando. É querendo, mas não fazendo. Entendeu? Às vezes, outro dia, para concluir a gente orar, ouvi alguma pessoa dizendo que se às vezes a vida dela foi destruída por 5 segundos, que ela poderia ter ficado calada e falou o que não deveria. Em 5 segundos que ela tomou a decisão de bater boca no trânsito e levou um tiro, porque foi fechado. 5 segundos porque o homem toma decisão rápido. 5 segundos não teria feito o que fez se ela tivesse dito não. Então, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. E esse seguir é negando, não é só uma vez. Então, por isso as pessoas não querem, porque a proposta é boa demais. Mas a proposta principal de Jesus é pro porvir, e as pessoas só querem o agora. Então, muitos preferem fazer a própria vontade. Fazer o que dá na telha. E a sua vida só vai regredindo. Então, a melhor coisa que a gente faz é negar nós mesmos. E eu espero que o Espírito Santo ele esteja falando com você. Como você vai negar a si mesmo a partir de hoje? Em que você deve negar a si mesmo? Em que você deve negar a si mesmo? No que? Que Deus está falando com você? Naquilo que você estava para fazer? Naquilo que você estava para decidir, que não é da vontade de Deus, é sua vontade. Você sabe que é errado. Por isso você deve evitar só mais um trago, só mais um copo, só mais uma pedra, só essa vez. Só essa vez. É a sua carne dizendo, eu quero de novo. Então, ela mente para você. Ela mente para você. E o pior cego é aquele que não quer enxergar.